Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido hoje? Porque a provocação de hoje é sobre a relação entre os tipos de relacionamento afetivo e o uso do sexo na sociedade moderna. E óbvio, as garotas do job são sua responsabilidade e eu vou comprovar nessa provocação que a culpa das do job é sua. E isso é baseado em o conceito de materialismo e idealismo. Vou fazer isso de uma maneira rasa e porca? Sim, mas fique aí que você vai entender. Porque o sexo enquanto materialista, você traçando um paralelo entre materialismo, enquanto o que gatilha ações na realidade é a essência do material, ou seja, o material me gatilha a agir na realidade. Analisando o sexo, você encontra o sexo na primeira versão do relacionamento afetivo, onde o pai da garota, o pai da mulher, entregava o dote ali pro noivo, para que o noivo cuidasse da sua filha. Ou seja, a sobrevivência biológica estava acima de qualquer coisa e o sexo passou a ser algo como uma aliança, uma sinalização de compromisso através da exclusividade. Então ali se tinha os filhos e tinha essa questão da exclusividade. Passa-se alguns anos e a ideia de sexo foi mudando a partir do momento em que várias pessoas começaram a não só ir para cidades grandes, como também estudar sobre sexo. Então o sexo, ele começa a se mutacionar quando vários tipos de pessoas começam a ficar numa mesma área, numa mesma região. E o conceito de sexo enquanto recreação, ele começa a se expandir até ali mais ou menos, vamos pegar aí 75, década de 80, com a era hippie, onde esse sexo por recreação ele explode. Era uma juventude, uma geração que queria romper com tradições e eclodiram essa ideia de sexo enquanto uma aliança dentro de um casamento. Obviamente deu muita merda, não é uma geração que as pessoas queiram seguir, porque só fez merda praticamente. Só que a ideia do sexo enquanto recreação, ela criou-se uma espécie de vertente que é a busca por alma gêmea. Agora, eu não me caso mais com a pessoa que meu pai me recomendou. Agora eu mesmo busco me relacionar com pessoas que tenham uma visão de mundo parecida com a minha, porque isso vai me proporcionar uma felicidade a longo prazo. E o sexo virou uma espécie de ferramenta de aferição para saber se determinada pessoa é boa ou não dentro de vários aspectos. E obviamente isso foi aí a terra adubada para o sexo idealista. Entenda sexo idealista enquanto coisas fora do material gatilhando as minhas ações. Ou seja, não importa mais se a pessoa tem trabalho, recurso e casa, o que importa é a sua colocação dentro de uma hierarquia social. Essa pessoa tem ou não uma influência dentro do ambiente onde eu estou localizado. Ou seja, você sai de algo substancial e você vai para um conceito de hierarquia e influência abstrata. E obviamente, baseado em descobertas e satisfações, as ideias idealistas, o sexo idealista estourou. Veja, o sexo enquanto descoberta, essa coisa de eu nunca fiz tal coisa, eu nunca experimentei de tal jeito, não parte de algo substancial, parte mais da sua projeção de imaginação. E o que complementa essa imaginação é a satisfação, porque a satisfação não é nada mais, nada menos do que uma potência da expectativa que você já tinha sobre algo. Eu saí com a garota e nós ficamos.
estou satisfeito. Mas você não está satisfeito baseado na qualidade do sexo que você teve, baseado na qualidade da conversa que você teve, baseado ali nos momentos dali do jantar que você teve. Você está satisfeito porque a finalidade da conversa, do jantar, do flerte era o sexo. Ou seja, eu cumpri com a minha finalidade, logo eu estou satisfeito. E essa nova versão do sexo fundamentalizado em uma projeção, em uma abstração do sentido do sexo, é a principal terra fértil de toda essa loucura sexual que a gente viu nos últimos anos, pelo fato de que você retira o sexo do material, do casamento material, você passou por recreação, você passou por uma busca por um parceiro, você alocou a ideia do sexo em uma descoberta, em uma meta, um objetivo, e você abstraiu esse sexo, retirando ele de algo palpável e o colocou em uma espécie de aventura, vamos colocar assim. O sexo ele passou a ser algo que faz parte de uma movimentação, de uma ação. Eu preciso de uma semi-aventura para que o sexo faça sentido, o que para mim vai estourar numa espécie de califado feminino. Hoje, quando você pega aí várias garotas do job, elas estão se alimentando, elas estão evoluindo através dessa busca de sentido, dessa abstração de sentido sexual. Os homens estão buscando uma aventura sexual e as mulheres entenderam essa aventura enquanto demanda. Nós estamos em um país em crise, logo, se existe demanda, existe oferta, e essa oferta obviamente vai ser cobrada. Entenda, mulher do job, ela é um subproduto da sociedade. Não que ela seja inferior, mas ela nasce a partir da movimentação da sociedade na deturpação do conceito do que é o sexo. A mulher do job é muito mais uma crise imagética do que necessariamente uma natureza da própria mulher. Então, vários aspectos colaboram para que a proliferação de mulheres do job aumente ano após ano, e possivelmente você vai estar conectado com uma mulher que vocês vão ter uma relação rasa, superficial, e possivelmente ela vai estar ficando com mais 3, 4 caras que vão garantir uma quantidade de recursos X para que ela se mantenha socialmente desejada, beleza? E eu vou te comprovar com os argumentos aqui embaixo. Então veja, o sexo ele está atrelado à sua maneira de se relacionar, a média dos relacionamentos dentro de um ambiente. Começa com casamento, vai para recreação, passa a ser uma busca por uma pessoa que vai prolongar essa relação, uma busca por alma gêmea. E como os seres humanos eles têm a tendência de ir evoluindo a sua metodologia, quanto mais as pessoas vão fazendo as coisas, essa busca por alma gêmea se tornou uma espécie de relação utilitarista, onde já ficou comprovado que duas pessoas, quando juntas, conseguem sobreviver e acumular recursos de maneira mais prática. Só que essa relação utilitarista ela tem duas características que ajudaram a gatilhar todo esse BO, pelo fato de que essa projeção, quando você firma o seu relacionamento dentro de uma projeção de crescimento, você não está fazendo nada mais que a sua obrigação. Só que, obviamente, também essa projeção de crescimento, normalmente, ela é a projeção de crescimento pela perspectiva de mercado do seu ambiente. E o sexo acabou se tornando uma espécie de comprovante de sucesso. O relacionamento está numa espécie de speedrun de bandeirantes. Estou descobrindo novos acessos e a partir da descoberta desses novos acessos e da aquisição desses acessos, você tem aí o clima para se ter um sexo recorrente.
dentro da relação. Não que você só faça sexo quando você vai no jantar ou quando você viaja, mas o clima do casal é outro quando é um casal que consegue ter uma média de acessos que são uma espécie de meta ambiental. Esse meta é praticamente uma sinalização, é um status sintéticos. Entenda status sintéticos enquanto uma sinalização sem efeito prático na realidade. Você viajar não quer dizer que você é uma pessoa bem estruturada. Você pode ter dividido em 80 vezes no cartão, mas é uma sinalização que te ajuda a tentar ganhar, pelo menos na base da imagem, um certo ranqueamento dentro do ambiente em que você vive. E esses status sintéticos, quando se analisa por gêneros, eles têm duas vertentes. Para o homem, quando ele projeta esses status, quando ele demonstra que bateu algumas metas dentro de determinado ambiente, é para demonstrar que, cara, eu sou homem, sou adulto, eu já tenho casa, tenho carro, tenho mulher, tenho o meu kit homem está garantido. Por outro lado, as mulheres elas analisam de um jeito mais social, enquanto hierarquia social, enquanto exclusividade. Então, quanto maior a exclusividade, maior o clima de se fazer sexo dentro de um relacionamento. Muita gente vai falar, você está sendo machista, blá 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 blá. Mas já é comprovado que existe um mercado de exclusividade. O mercado para projetar para as outras pessoas, diz, olha, eu tenho, você não tem. Obviamente tem para homens e tem para mulheres. Só que mulheres têm a tendência de olhar olhar relacionamentos enquanto sobrevivência. E para isso os aspectos que elas olham envolvem muito mais a sua hierarquia social do que necessariamente peito e bunda, como normalmente os homens fazem. E essa busca por status, por colocação dentro de um ambiente, acabou gatilhando histeria sexual. Entenda a histeria enquanto um valor que corresponde a uma demanda, só que pela escassez desse valor e pela dificuldade de se acessar esse valor, as pessoas começaram a projetar em cima desse valor. Então, é como eu não tenho uma Ferrari, então eu projeto o que é uma Ferrari na minha cabeça. E veja, as mulheres pegaram a ideia de alma gêmea, de busca por alma gêmea, e somaram que era uma coisa mais de descoberta, de sensações, e fundiu com a ideia do utilitarismo. Ou seja, a busca de relacionamento pela perspectiva do gênero feminino passou a ser a alma gêmea que consegue me entregar demandas e metas, consegue me entregar garantias que eu vou alcançar metas sociais e que vai me fazer subir socialmente e escalar socialmente dentro do meu ambiente. E obviamente tu pega pela perspectiva de país de terceiro mundo, Brasil, subdesenvolvido, aumentaria o gap de conseguir ou não se relacionar, o que fez com que o sexo se tornasse essa expressão de poder. O sexo, ele transcendeu, o sexo, ele deu um segundo salto no imaginário popular. Se o sexo já estava na área de descoberta e satisfação, de se conseguir fazer e tal, tudo mais, já era uma espécie de meta. Fazer sexo já era uma meta que já tinha saído da sensação de fazer sexo. Era meio que opa, consegui fazer sexo, todo mundo faz, agora eu também consigo fazer. A histeria, ela traz um segundo salto, porque pelo fato de mulheres agora escolherem a sua alma gêmea pelas garantias de acesso de meta de consumo dentro de uma sociedade, o sexo, ele já não era sensação, já não está mais na área da satisfação de fazer por fazer. O sexo agora ele ganha uma segunda camada idealista e passa a ser signo de poder. Quando eu faço sexo, significa que eu tenho capacidade e eu tenho
um conjunto de fatores que me faz atrair mulheres. Você pega aí os primatas da ostentação, eles falam, olha aqui, ó, eu tenho um cordão de ouro, eu tenho um carrão, eu tenho A, eu tenho B, eu consigo te entregar essa garantia que você vai acessar, sei lá, silicone, bolsa, comida, etc. Eu costumo falar que a sociedade, ela projeta oportunidades baseado na sua capacidade de acúmulo de moedas sociais. Ou seja, para mim, obviamente, existe moeda corporal, moeda intelectual, moeda estrutural e moeda econômica. Então, se você tem algum desses 4 tipos de moeda em uma certa quantidade e proporção, você ganha uma espécie de credibilidade na sociedade para poder opinar e ganhar oportunidades. E quando você pega que histeria sexual ela é baseada em moeda corporal, ou seja, o corpo das pessoas tem probabilidades afetivas e que tem um valor muito grande na sociedade, seja sexo, seja afeto, seja procriação, entre várias outras coisas, você começa a projetar que a distância entre o que o homem quer e o que a mulher quer, em um futuro próximo, vai chegar no harém de garotas do job, pelo simples fato que a demanda do homem continua sendo alguma coisa mais próxima do primitivo, mais próxima do material, e o da mulher se tornou algo extremamente social. Então a mulher, ela quer garantia de sinalização para continuar escalando, e o homem está, digamos que numa primeira camada, ainda querendo demonstrar que é homem, somando, claro, ao instinto básico de bunda e peito tá bom. O que, na minha opinião, faz com que o sexo ele ganhe uma outra camada de abstração. Não sei se está conseguindo compreender que o sexo ele vem numa espécie de metamorfose idealista, onde ele só é para cima, é foguete de loucura. O sexo, enquanto abstração, quando você abstrai o que significa, então você abstrai o valor sexo, porque o sexo tem valor enquanto compromisso. Aí você pega esse valor de compromisso, tu começa a fazer de qualquer jeito, enquanto recreação. Então essa experiência, tu abstrai a característica de experiência e traz para escolher uma pessoa que se encaixe melhor na sua satisfação. Satisfação essa que tu puxa e tu coloca o sexo dentro de um clima de conquista. Então o sexo ele já é uma terceira camada enquanto conquista. Essa camada de conquista, obviamente, nem todo mundo vai conseguir essa conquista. Então o sexo ele passa a ser um valor. E agora a gente está indo para uma espécie de sexta camada da imaginação, a sexta camada da imagética, onde o sexo ele se transforma num metasexo, onde fazer sexo meio que já não importa mais. O sexo ele deixa de ser algo material e o sexo ele passa a ser algo imagético, é a pura imagem. A sexualização é uma espécie de satoshi do sexo. Entenda Satoshi enquanto um Bitcoin, e a sexualização é o satoshi. Então, assim, possivelmente 60%, 70% das mulheres vão se tornar garotas do job porque existe uma demanda gigantesca na sociedade por sexo, e elas entenderam que elas nem precisam entregar sexo. Elas só precisam entregar uma sexualização exacerbada que para muita gente já tá bom. Então vem comigo que essa é a última parte da provocação e ela é a mais psicodélica. Aqui é onde abraçaremos toda a loucura universal, beleza? Veja, o sexo ele já não é sensorial. A última etapa do sexo é a manifestação de poder, o que fragmenta o sexo, e a sexualidade, a sensualidade, ela passa a ser uma espécie de satoshi, ela passa a ser um fragmento do sexo. Então, a sensualidade, ela é uma demonstração de poder.
normalmente utilizado pelo sexo feminino. E veja, o gênero feminino, mulheres pós-modernas estão projetando sensualidade, porque quanto maior a potência de sensualidade, mais intrínseco na cabeça do indivíduo estará que eu preciso de um poder X para ter acesso a essa sensualidade. A gente vê vários vídeos de mulheres ofendidas porque um maluco totalmente incapacitado economicamente tentou algo com ela. E isso se torna meio que eu estou jogando, fazendo uma espécie de marketing sexual no meu ambiente para atrair mais pessoas. Só que isso é a primeira camada. A segunda camada, que é a camada dos efeitos na realidade, ela é a coisa mais sombria e sádica do mundo, porque as mulheres entenderam que eu não preciso nem transar. Se eu sinalizar sexualidade, dependendo da minha capacidade, da minha potência sexual, eu consigo captar a atenção de um monte de macho, porque a demanda tá alta, eu subi o sarrafo, eu preciso de X garantias para me relacionar com alguma pessoa, tem uma demanda gigantesca que vai ficar analisando, vai ficar caçando sinalização sexual em redes sociais. Com isso eu consigo evoluir as minhas moedas sociais, porque com essa captação de atenção eu consigo capitalizar em cima e eu consigo evoluir o meu corpo, eu consigo evoluir o meu intelecto, eu consigo acumular estruturas e eu consigo acumular recursos, créditos de acesso, dinheiro. Então veja, a mulher no início ela estava presa sexualmente a um casamento em nome da sobrevivência. Não vamos ser que anacrônicos, existia uma certa dificuldade para a mulher sobreviver. Vem a modernidade e traz a ideia da alma gêmea, onde uma mulher vai se juntar com outro homem para facilitar a sua sobrevivência, só que agora ela escolhe o homem que ela vai se juntar para sobreviver. A gente chegou no pós-modernismo, onde as mulheres elas simplesmente vão sinalizar a sexualidade. Os malucos não vão ter como pagar essa sexualidade, mas vão dar atenção. A atenção ela é capitalizada. Com essa captação de atenção, ela consegue recurso e ela consegue evoluir sem ninguém. A liberdade total. É o puro suco do pós-modernismo. Vamos acumular um monte de valor, um monte de histeria, até o momento que a gente nem sabe mais do que a gente está falando. Essa provocação, ela é uma esquizofrenia. Então, assim, e quando a gente olha para o que o gênero feminino está fazendo e para que o gênero masculino está fazendo, cara, é uma loucura que os homens ainda estão na era da primeira camada, da sinalização para a sociedade. Ah, buga, 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 eu sou homem, buga, 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 peitinho, buga, 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 bundinha, buga, 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 safadinha, safadinha. Cara, a mulherzada já virou o choro de Karl Marx. A mulherzada tá capitalizando em cima da imaginação. É o lamento do Karl Marx puro. É o uso do imaginário enquanto capital. E o que sobra é uma marginalização sexual. Mais e mais homens vão ficar fora, o sarrafo vai subir e mais homens vão ficar fora do acesso sexual, o que vai aumentar ainda mais a capitalização da sensualidade feminina, porque os requisitos de relação estão cada vez maiores. Aí ou tu consegue achar alguma mulher que não entende o valor do corpo dela e vai negociar barato. Quando você vê aí questão de com quanto tempo você pode ter uma relação sexual, eu acho um absurdo pelo simples fato que se aquela garota de 15 anos tivesse a cabeça e o entendimento social do corpo dela com 25, ela possivelmente não ia querer aí o esquisitão que tá querendo ela com 14, 15 anos. Porque existe sim um metagame em cima da moeda corporal. Existe uma valorização do corpo, tanto masculino quanto feminino. Então, assim,
Consegue sacar? É até um pouco complexo aqui pro YouTube, né? O que leva a gente à minha projeção. Você vai ter que aceitar que a sua namorada, que a sua esposa fique sinalizando sexualmente em rede social, ou então já era. E possivelmente ela vai sinalizar e vai ter vários outros caras que vão pra cima e possivelmente vão tacar a madeira no amor da sua vida, porque ela vai estar caçando a alma gêmea dela baseada na meta de acesso, na minha capacidade de sentir que eu estou evoluindo ao acessar metas de pessoas de uma classe social exclusiva. E aí você decide, ou você aceita essa busca pelos status do amor da sua vida, ou tu fica sozinho. Deve estar pensando, pô, mas mulheres são safadas, eu sabia, são vadias. Não, dá uma segurada. Acho que tu não entendeu o que eu falei nessa provocação. Arquétipo predatorial na sociedade vai ter dos dois lados do gênero. E também vão ter homens que vão acumular moeda social, que também são bonitos, que são inteligentes, que têm estrutura e que têm crédito de acesso, e que eles vão fazer essa troca de imagem. Afinal de contas, o sexo e a sexualização é só uma troca de imagem. Essa mistura de imagem é só a fome com a vontade de comer. Não se esqueça que a sensualidade, a sexualização, ela é uma espécie de satoshi sexual, é apenas uma sinalização social. Ou seja, um cara com alguma projeção de status sociais não está muito longe, assim, dessa sinalização enquanto buga não, tá? Então, as mulheres possivelmente vão usar a sua capacidade de acúmulo de moeda social para ir para um meta-jogo de liberdade, e os homens vão utilizar essa escalação sexual também pelo lado de, beleza, me entregue coisas, me entregue sexo que eu vou te entregar status. É a fome com a vontade de comer. E pro Betinha não sobra nada. It's over. Os Betinhas foram mogados. Se você quiser fazer parte dessa roda de hamster, você está fodido. Provocação é sempre voltado para você retirar crédito desse sistema que vai gerando várias anomalias. Como o Painho já deu a letra, Painho Lula já deu a letra, né? Se tá caro, não compra. É você que financia essa porra, já diria Capitão Nascimento. Essa porra é financiada por você. Se você não conseguiu compreender como que eu cheguei nesse final, reouça essa provocação que eu acho que tu vai entender. Eu acho que eu falei bem nítido como que as coisas foram evoluindo. É você quem paga essa sensualidade. É você quem dá o valor dessa sensualidade. É você que é o filho da puta buceteiro que gatilhou essa porra toda. Pra você que tá aí, ai, mulheres, é culpa das mulheres. Não, você também, como aqui, arquétipos predatoriais, dá pra você fazer o seu acúmulo de recursos e você vai escolher. Ah, vou pegar aí as semi-job, vai ter a potência. Se pá, tu vai ter sorte de achar alguma mulher que não tá muito afim de fazer negociação com moeda corporal, não vai botar muito valor no sexo dela e tu vai ter sorte. Mas ela também, com o tempo, ela pode gatilhar a ambiçãozinha dela também, meter o pé na bunda e ficar com 50% do que é teu, né? A lei tá pra jogo também. E fica aí ao teu critério. Pra mim, deveria sair desse jogo, sai desse metagame louco, vai evoluir uma hora ou outra e tu acha alguém pra dar uma embicada. E se tu acha que essa provocação maluca te trouxe algum esclarecimento, já vem aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha aí com o seu amigo buceteiro amaldiçoado, que é um grande financiador de todo esse sistema amaldiçoado do sexo pós-moderno, beleza? Então fica com Deus, um forte abraço.